Quem nunca ouviu falar do bicho-papão? Essa criatura que se esconde nas sombras da noite é parte do imaginário coletivo, especialmente entre as gerações mais antigas. Criado como uma figura assustadora, o bicho-papão era o monstro que aparecia para os desobedientes. Uma história contada por pais e avós para manter as crianças comportadas. Mas o que sabemos sobre essa figura enigmática? Qual é a verdadeira história por trás dessa lenda que atravessa gerações e culturas? Neste vídeo, vamos explorar a origem do bicho-papão, desmistificar os contos de terror e tentar entender o que há por trás da figura que muitas vezes habita o medo de tantas crianças ao redor do mundo. À medida que crescemos, deixamos para trás muitas dessas histórias assustadoras, mas algo nos chama a atenção para olhar novamente para elas. Por que será que o bicho-papão ainda está presente na mente de tantas pessoas? Vamos descobrir juntos. O conceito do bicho-papão ou bicho-papão não é algo exclusivo da cultura brasileira. Sua origem pode ser rastreada em diversas culturas, com versões diferentes, mas com um único propósito: aterrorizar. E a origem disso está intimamente ligada à necessidade humana de estabelecer uma moral, um comportamento social aceitável e ao medo do desconhecido. A palavra papão vem de uma antiga palavra portuguesa, papar, que significa engolir ou devorar. E não é coincidência que o bicho-papão seja frequentemente retratado como uma criatura que engole crianças que não obedecem, ou que são travessas. Essa ideia de um monstro devorador foi usada como uma forma de disciplina e também como uma metáfora para os próprios medos internos. Mas não é só no Brasil que encontramos o bicho-papão. Em outros países, ele assume diferentes nomes e formas. Em Portugal, ele é conhecido como bicho-papão ou coco, enquanto em outros lugares, como na Espanha, ele é chamado de El Coco. Em cada região, o bicho-papão ganha uma nova característica, mas sempre com o mesmo objetivo: assustar. Mas por que precisamos de monstros em nossa cultura? O bicho-papão, como tantas outras figuras do folclore mundial, desempenha um papel muito importante no desenvolvimento das crianças e na criação de um senso de disciplina. Ele personifica o que é temido, mas também o que deve ser evitado, e age como uma forma de controle social. No Brasil, o bicho-papão é uma lenda que se perpetuou principalmente no interior, onde a oralidade das histórias populares se mantém forte até os dias atuais. Tradicionalmente, ele era usado como uma forma de controle social e uma maneira de tranquilizar os pais, especialmente em tempos em que as comunidades eram mais isoladas e as crianças precisavam aprender a se comportar de maneira estrita. Os contos mais comuns falam sobre como o bicho-papão vive nas sombras e se esconde em lugares escuros, como porões ou dentro de armários. É uma presença invisível, mas ameaçadora, pronta para aparecer quando a criança se desvia dos limites estabelecidos. Muitas mães, ao tentar fazer com que seus filhos adormecessem ou parassem de correr pela casa, mencionavam a ameaça do bicho-papão. Se você não se comportar, o bicho-papão vem te pegar, diziam elas. E o medo de ser levado por essa criatura imaginária se tornava a motivação para a obediência. Mas será que essa estratégia realmente ajudava a disciplinar as crianças ou apenas alimentava seus maiores medos? Na cultura popular, o bicho-papão não se limitava à sua figura monstruosa. Ele também simbolizava a falta de controle sobre o próprio destino. Ele era a imagem do caos, a metáfora do desconhecido que se esconde em todas as esquinas da vida, esperando para pegar quem se desvia da linha. E quem nunca se sentiu, ao longo da vida, preso a algo assim? Algo que parece estar sempre à espreita, mas que ninguém consegue ver? Embora o bicho-papão seja uma figura inventada para crianças, ele toca em algo profundo dentro de cada um de nós. O medo do bicho-papão não está apenas na criança que teme ser pegada pela criatura, mas no medo do desconhecido, no medo de perder o controle sobre nossas vidas.
À medida que envelhecemos, essas histórias de monstros assumem novas formas e o bicho-papão se torna algo mais complexo. Ele pode ser o medo do futuro, a pressão da sociedade ou até os nossos próprios fantasmas internos. O bicho-papão é, na verdade, um reflexo das nossas inseguranças e temores mais primitivos. Ele se adapta conforme as fases da nossa vida, se tornando mais sutil, mas nunca menos presente. O bicho-papão, ao longo da história, sempre foi uma figura que nos fez questionar nossas próprias limitações. Ele não é apenas um monstro do folclore, mas uma ideia que atravessa a cultura humana de geração em geração, como um lembrete de que todos enfrentam suas próprias batalhas internas. Assim como nas lendas, podemos encarar o bicho-papão que vive dentro de nós. Ele pode ter sido criado para assustar as crianças, mas com o tempo ele se transforma em um aliado na jornada da vida. Enfrentar o bicho-papão é, na verdade, uma metáfora para enfrentar nossos próprios medos. Cada desafio, cada obstáculo em nossa vida é uma oportunidade de descobrir nossa força interior e nossa capacidade de superar os temores. O bicho-papão, ao longo da história, sempre foi uma figura que nos fez questionar nossas próprias limitações. Ele não é apenas um monstro do folclore, mas uma ideia que atravessa a cultura humana de geração em geração, como um lembrete de que todos enfrentam suas próprias batalhas internas. Ele não é um monstro que devemos temer, mas uma força que podemos superar. E você já enfrentou o seu bicho-papão hoje? Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o poder das lendas e o significado por trás dos nossos medos, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Quero saber a sua opinião sobre essa história. O que o bicho-papão significa para você? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima.